Para me tornar o mestre de pupilas mais forte, desisti de uma profissão de topo e escolhi uma profissão de lixo que nenhum cão olharia. Sentinela de farol, apenas porque me vinculei ao sistema de técnicas oculares divinas, tornei-me um mestre de técnicas oculares divinas. Com um único olhar, posso reprimir todos os reinos, e eu só preciso fazer check-in todos os dias para obter uma habilidade de técnica ocular, e 10 técnicas oculares podem ser fundidas em novas técnicas oculares. Quanto maior o nível da técnica ocular, maior a probabilidade de fundir uma técnica ocular poderosa. Neste momento, o sistema Soul, parabéns ao anfitrião por coletar 10 técnicas oculares básicas, deseja fundir. Fundir. Olhei para a barra de progresso de 2 horas no painel e decidi ir para a escola primeiro. Escola Secundária Jiangnan, a melhor escola secundária da cidade de Jian. Entrei com notas entre as 3 primeiras da turma. No final, despertei a profissão de sentinela. Assim que entrei na sala de aula, 40 pares de olhos caíram sobre mim. Eu me retirei. Perguntei ao professor de turma no pódio, confuso. Não. Volte para o seu lugar. Tang olhou para ele sem jeito. Ai, que pena, um jovem gênio. Despertou uma profissão tão de terceira categoria? E Xiao, você está sonolento. Na cerimônia de hasteamento da bandeira ontem, o diretor acabou de dizer que hoje ele executará um crente do culto da serpente dourada diante de toda a escola. Podemos assistir, é a primeira vez que entro em contato próximo com um culto sombrio, disse meu colega de classe Sual, animado. Parece que houve algo assim. Os chamados cultos sombrios são um bando de pessoas que dedicaram suas almas a deuses malignos. E obtiveram o poder de deuses malignos. Eles fazem coisas contra a humanidade. Bem, já que todos chegaram, vamos nos reunir. Tang Yun bateu palmas e disse suavemente, você ouviu? Aquele crente foi preso pela fechadura de energia. O diretor disse que os 3 primeiros da turma podem entrar para lutar contra os abençoados por Deus, e sentir a experiência de combate. Os 3 primeiros da turma? O primeiro é Jian Hou, elementalista. O segundo é Xiao Wonshen, cultivador de espada. O terceiro, e Xiao? Bem, esqueça isso. O que uma profissão de sentinela pode fazer? Olhar fixamente para o outro para ver quem fica com os olhos cansados primeiro. Ei, duas belas, vocês estão falando de mim? Nesse momento, virei a cabeça de repente e sorri para eles. Os dois reviraram os olhos, e eu não fiquei com raiva. Apenas disse casualmente, os alunos devem se vestir de forma mais conservadora, renda preta não é muito apropriada. Depois de dizer isso, coloquei as mãos nos bolsos e corri para a frente da fila. No centro do pátio de exercícios, havia uma gaiola enorme coberta por um pano preto. Bem, todos chegaram, disse o diretor Tang Kingson, inspecionando a multidão. Ele tocou um botão vermelho na gaiola de ferro, o pano preto subiu, revelando a figura abaixo. Era um monstro com cabeça de cobra e corpo de homem, com mãos que se estendiam como longas caudas de serpente, cuspindo sua língua, parecendo extremamente feroz. Em seu pescoço, havia um anel de prata brilhante, que era chamada fechadura de energia. Vão, vocês aí, disse Tang Kingson para a multidão. Uma garota vestindo uma saia curta justa e um rabo de cavalo alto saiu da multidão, e um jovem de aparência comum. Um jovem com uma expressão determinada e uma espada de ferro nas costas também saiu, e eu. No momento em que apareci, todos os alunos presentes soltaram suspiros de desdém. Quem não sabe agora que a profissão que este grande gênio, o terceiro colocado no ranking, despertou é um vigia? Diretor, você deixou Xiao entrar para matar o Homem-Cobra com os olhos? Não, não, é para ele encarar o Homem-Cobra até que um deles tenha câimbras. Risadas e escárnios explodiram da multidão. Eu não disse nada, porque os 10 principais poderes oculares em minha mente já haviam sido fundidos. Parabéns ao anfitrião por obter o poder ocular roxo, olhos de chamas douradas. Olhos de chamas douradas. O poder de um olho que controla as chamas douradas. Onde quer que meu olhar alcance, as chamas douradas devoram tudo. Meu coração se assustou. Será que sou um imperador do sorte? 10 poderes oculares brancos se fundiram em um poder ocular roxo. Essa chance de 0,1% foi acertada por mim. Enquanto todos os alunos estavam me provocando, um jovem com cabelo curto e forte saiu da multidão. Diretor, a profissão de vigia que Xiao despertou é apenas uma profissão inútil, incapaz de combater. Acho que essa oportunidade não deveria ser dada a ele. Quem falou foi Zhenhong, o quarto colocado no ranking. Tang Kingson olhou profundamente para Zhenhong, colega de classe Zhen. O que você diz não está sem razão.
A profissão do colega de classe E não é adequada para combate, então se ele quiser desistir, posso estender essa oportunidade a você. Esta questão depende da própria opinião do colega de classe G. Depois de falar, Tang Qinson fechou os olhos calmamente. Ye Xiao, me passe essa oportunidade, é um desperdício para você ir. Zhen Hong disse desdenhosamente para Ye Xiao. Ye Xiao o advertiu com o olhar e balançou a cabeça levemente. Para que serve se eu não der a você? Você não é uma profissão de combate, uma profissão inútil. O que você pode fazer? Você consegue lutar contra o Homem-Cobra? Zhen Hong zombou. O que isso tem a ver com você? Respondi friamente. Zhen Hong me encarou com os olhos pegando fogo. Ele se aproximou de mim e disse em voz baixa. 200 mil, eu compro essa oportunidade sua. O tio de Zhen Hong é o diretor de ensino da escola. Ele já ouviu os rumores. O diretor pretende realizar um treinamento especial para os 3 alunos mais excelentes de toda a escola. Xiao Wonchen e Jian Hou são os candidatos pré-determinados. Esta terceira vaga. Ele tem que conseguir de qualquer jeito. Não pode ser barato para esse inútil de Ye Xiao. No entanto, saia. Dito isso, olhei para Tang Qinson, diretor. Não vou ceder essa vaga. Um lampejo de firmeza brilhou nos olhos de Tang Qinson. Você tem certeza? Se algo acontecer na hora, todas as consequências serão de sua própria responsabilidade. Eu assenti. Ye Xiao, você realmente não sabe o que é bom para você. Zhen Hong murmurou severamente. A professora da classe, Tang Yun, olhou para Ye Xiao, que estava na frente da multidão. Um lampejo de preocupação passou por seus olhos. Rende! A porta se abriu. Jian Hou entrou calmamente na jaula. A beleza da escola Jian despertou a profissão de elementalista, conhecida por seu forte ataque. Qual atributo ela escolheu? O Homem-Cobra ficou furioso ao ver alguém entrar e rugiu para Jian Hou. 52 Ele acenou com os braços parecidos com chicotes em direção a ela. Embora 90% de sua força de combate estivesse restrita, este Homem-Cobra possuía uma força física comparável a um guerreiro de nível 2 extraordinário. 53 Pergunto-me quantas rodadas esta garota pode aguentar. Vários superiores da escola cochicharam. Jian Hou estendeu sua mão delicada. 54 e disse suavemente, picadas de gelo. As gotas de água no ar se condensaram. 55 Inúmeras picadas de gelo surgiram no ar e dispararam em direção ao Homem-Cobra. Era um atributo de gelo. 56 Isso é incrível. Digno da beleza da escola Jian. Gritos irromperam da multidão. Digno da joia de família Jian. 57 O velho Jian gerou uma boa filha. Tang Qinson assentiu em aprovação. Finalmente, Jian Hou e o Homem-Cobra lutaram por 20 rodadas antes que sua força elemental se esgotasse. 58 Terminada essa luta, após Jian Hou sair, Xiao Wonchen entrou na jaula com sua espada de ferro. 59 A luta anterior mostrou que o poder físico do Homem-Cobra é muito forte. A beleza da escola Jian só conseguiu se segurar por 20 rodadas lutando contra ele com sua força elemental. 60 Xiao Wonchen é um cultivador de espadas. Embora o poder de ataque de um cultivador de espadas seja forte, sua profissão acabou de despertar, exceto pela proficiência em esgrima, que melhorou. 61 Em outros aspectos, ele realmente não tem vantagem. Acho que ele pode durar no máximo 10 rodadas. Eu também acho. Sem uma boa técnica de espada. 62 E ele tem que depender de combate corpo a corpo, Xiao Wonchen realmente não pode durar muito. O resultado, no entanto, foi chocante. Este Xiao Wonchen, confiando em um passo básico e uma técnica de espada básica que circulavam online. 63 Ele se enrolou com um Homem-Cobra por 25 rodadas. Se não fosse pela exaustão final, ele talvez pudesse ter continuado. Tang Qinson ficou muito satisfeito. 64 O desempenho de Xiao Wonchen realmente superou suas expectativas. Após o fim da luta entre os dois, o instinto de luta do Homem-Cobra foi completamente despertado, e em seguida, 65 Fiquei do lado de fora da jaula, encarando o Homem-Cobra. Uma intensa sede de sangue e ganância explodiu nos olhos do Homem-Cobra, que desejava me despedaçar ali mesmo. 66 Enquanto Jian Hou e os outros dois lutavam, eu já estava familiarizado com o uso do olho da chama dourada. Ye Xiao entrou. Adivinhem quantas rodadas Ye Xiao pode aguentar contra o Homem-Cobra? 3 rodadas, talvez. 67 HMPH, vocês superestimam demais o Vigia do Farol. Vocês não viram que, após as 2 lutas anteriores, a sede de sangue do Homem-Cobra foi despertada? Acho que Ye Xiao será derrotado em um golpe. 68 Eu também acho. Aposto um conjunto de fotos de Professor Kang, Ye Xiao será derrotado em um golpe.
Em meio às risadas da multidão, o homem-cobra rugiu e avançou em minha direção. Tang Qingson estreitou os olhos, pronto para me resgatar a qualquer momento. 69 todos olhavam para Xiao, alguns preocupados comigo, outros querendo me ver passar vergonha, e outros querendo que eu morresse. O homem-cobra pisou com os pés, criando uma grande cratera no chão. 70 então, ele rugiu e voou em minha direção, abrindo sua boca sangrenta para morder meu pescoço. Nesse exato momento, as chamas douradas brilharam em minhas pupilas, e chamas douradas queimaram nas profundezas dos meus olhos, pulsando como estrelas. 71 À medida que seus olhos se moviam, sons crepitantes de queima podiam ser ouvidos no ar circundante, até mesmo o ar estava pegando fogo. O que aconteceu com Xiao? Que estranho. 72 Rápido. Olhe, os olhos de Xiao estão brilhando. Não, estão queimando. Seus olhos estão queimando com chamas douradas. Meu Deus, quem disse que ele era um vigia do farol? 73 Vocês já viram algum vigia de farol com olhos que soltam fogo e brilho dourado? Todos estavam chocados. Que habilidade é essa? Será que ele despertou uma profissão oculta? 74 Tang Qingson murmurou em surpresa. Eu estava parado com as mãos nos bolsos, as chamas douradas pulsando em meus olhos, e então caminhei lentamente em direção ao homem-cobra. 75 As chamas douradas em meus olhos tornaram-se cada vez mais aterrorizantes. Com cada passo que eu dava, as chamas douradas desabrochavam agitando seus braços como chicotes em sua direção. Embora essa mulher serpente tivesse 90% de sua força de combate restringida, seu corpo físico por si só poderia rivalizar com o nível 2 de transcendência. Não sei quantas rodadas essa garota consegue aguentar. Várias pessoas de alto escalão da escola cochichavam enquanto Jian Hou estendia sua mão delicada. E então disse suavemente, espinho de gelo. As gotas de água no ar se condensaram. Inúmeros espinhos de gelo apareceram no ar, disparando em direção à mulher serpente, é do atributo gelo. Tão incrível, como esperado da beleza da escola Jian, gritou a multidão, como esperado da filha orgulhosa da família Jian. O velho Jian teve uma boa filha. Tang Qingson também concordou com um aceno de cabeça. Finalmente, Jian Hou, após se envolver com a mulher serpente por 20 rodadas, esgotou sua força de atributo. Encerrada essa batalha, depois que Jian Hou saiu, Xiao Hongchen entrou na jaula segurando sua espada de ferro. A batalha de agora mostrou que a força física da mulher serpente é muito forte, e a beleza da escola Jian só conseguiu se defender por 20 rodadas lutando contra ele com sua força de atributo. Xiao Hongchen é um cultivador de espada. Embora o poder de ataque de um cultivador de espada seja muito forte, sua profissão acabou de despertar, e apenas sua proficiência no caminho da espada melhorou. Em outros aspectos, realmente não há vantagem. Acho que ele aguenta no máximo 10 golpes. Eu também acho que sem uma boa técnica de espada, e também precisa lutar corpo a corpo, Xiao Hongchen realmente não vai aguentar muito tempo. O resultado, no entanto, deixou todos chocados. Este Xiao Hongchen, confiando em um passo básico e uma técnica de espada básicos que circulam online, conseguiu lutar com o Homem-Serpente por 25 rodadas. Se não fosse pela exaustão, ele talvez pudesse ter continuado. Tang Qingson também ficou muito satisfeito. O desempenho de Xiao Hongchen realmente superou suas expectativas. A luta entre os dois terminou. O instinto de luta do Homem-Serpente foi completamente provocado. Em seguida, fiquei do lado de fora da jaula, encarando o Homem-Serpente. O Homem-Serpente explodiu com intensa sede de sangue e ganância em seus olhos, desejando me rasgar em pedaços ali mesmo. Quando Jian Hou e o outro lutaram antes, eu já tinha me familiarizado com o uso do olho da chama dourada. E Xiao entrou. Quem aposta em quantas rodadas Xiao consegue aguentar contra o Homem-Serpente? 3 rodadas, eu acho. PSC. Vocês superestimam demais o Vigia do Farol, não é? Vocês não viram que, após as 2 lutas anteriores, o instinto de luta do Homem-Serpente foi provocado? Acho que Xiao será derrotado em um golpe. Eu também acho. Aposto um conjunto de fotos de Aruna Kojima, e Xiao será derrotado em um golpe. Em meio às risadas de todos, o Homem-Serpente soltou um rugido ensurdecedor e avançou em minha direção. Tang Qingson cerrou os olhos, pronto para me resgatar a qualquer momento. Todos estavam olhando atentamente para Xiao. Alguns estavam preocupados comigo, alguns queriam me ver passar vergonha, e outros desejavam que eu morresse. O Homem-Serpente empurrou o chão com os pés, abrindo um grande buraco no solo. Então, rugindo, ele saltou em minha direção, abrindo sua mandíbula como uma porta sangrenta para morder meu pescoço.
Foi nesse instante que as chamas douradas explodiram em minhas pupilas. Um fogo dourado queimava nas profundezas dos meus olhos, cintilando como estrelas. À medida que seus olhos se moviam, um som crepitante de queima emanava do ar ao redor, até o próprio ar parecia estar pegando fogo. Vocês viram o que aconteceu com Exiao? É tão estranho. Olhem rápido, os olhos de Exiao estão brilhando. Não, estão pegando fogo. Seus olhos estão queimando com chamas douradas. Meu Deus, quem diabos me disse que ele era um vigia? Vocês já viram algum vigia com olhos que soltam fogo e luz dourada? Todos estavam chocados. Que tipo de habilidade é essa? Será que ele despertou uma profissão oculta? Tang Kingson também murmurou surpreso. Com as mãos nos bolsos, fiquei parado, as chamas douradas dançando em meus olhos. Então, dei passos lentos em direção ao Homem-Cobra. As chamas douradas em meus olhos tornaram-se ainda mais aterrorizantes. Com cada passo que eu dava, as chamas douradas floresciam em minhas pupilas como um lótus. O corpo do Homem-Serpente congelou subitamente no ar, seguido por um grito de dor, caindo pesadamente no chão. O Homem-Serpente rolou freneticamente no chão, rasgando seu corpo com força, deixando-o ensanguentado. O que aconteceu? Foi a técnica ocular de Exiao? Por que o Homem-Serpente está sofrendo tanto? O que Exiao fez? Vozes se ergueram em uníssono. Nesse momento, uma explosão soou do corpo do Homem-Serpente, e então uma chama dourada que subia aos céus jorrou de seu corpo, como uma deslumbrante flor de lótus dourada, desabrochando no ar. Dentro dessa flor de lótus dourada em chamas, o Homem-Serpente se transformou em nada, deixando apenas a corrente prateada de restrição de energia cair em um monte de cinzas pretas. Todo o local ficou em silêncio. Todos ofegaram de surpresa. Um mestre de técnica ocular? Mas um mestre de técnica ocular tem essa força de combate? Tang Kingson exclamou. A flor de lótus dourada que explodiu momentos atrás tinha um poder aterrorizante, já atingindo o nível de profano de nível 3, e explodiu de maneira imprevisível dentro do corpo do Homem-Serpente. Mesmo um profano de nível 4 seria derrotado por um ataque súbito como esse. Nunca vi uma técnica ocular com poder destrutivo tão forte. Tang Kingson ficou profundamente chocado. Quando Exiao saiu da jaula, os olhares de todos para ele não continham mais escárnio. Zhen Hong encarou Exiao com força, cerrando os punhos com tanta força que as unhas cravaram em sua carne. Pode-se imaginar o quão furioso ele estava, mas Exiao já havia provado sua força. Por mais relutante que estivesse, ele não podia fazer nada, apenas assistir enquanto essa vaga era minha. Zhen Hong estava prestes a enlouquecer de raiva. Eu anuncio, este julgamento termina aqui. Após a aula, Jian Hou, Xiao Wonshen e Exiao, venham ao meu escritório. Nesse momento, Tang Kingson anunciou em voz alta. Em seguida, ele se aproximou de mim, deu um tapinha em meu ombro e disse, eu confio em você, continue se esforçando. Jin, parabéns ao anfitrião por justificar a profissão de mestre de técnica ocular e obter a recompensa de técnica ocular, olho de cópia. Fiquei surpreso ao descobrir que o olho de cópia era uma técnica ocular dourada. Após o fim da batalha, peguei minha mochila e fui em direção ao escritório do diretor. Xiao Wonshen e Jian Hou estavam esperando do lado de fora da porta do diretor. Em seguida, entramos juntos no escritório do diretor. Professora Tang, por que você está aqui? Vendo minha professora, Tang Yun, e o diretor Tang Kingson tomando chá harmoniosamente, fiquei um pouco surpreso. O diretor também é Tang? Tang Yun também é Tang. Não é de admirar que uma professora recém-graduada como Tang Yun tenha conseguido um emprego na melhor escola secundária de Jiangou como professora, e ainda por cima como professora de classe. Então ela é uma protegida. Chamei vocês aqui hoje principalmente para informá-los sobre um assunto. Vocês todos devem saber que minha escola secundária Jiangnan é a melhor escola secundária da cidade de Jiangou. Mas agora, por 4 anos consecutivos, nenhum aluno da minha universidade Jiangnan conseguiu entrar na Universidade Zhengshen. Este assunto tem me deixado amargurado como diretor. Tang Kingson disse com relutância. A Universidade Zhengshen é a melhor universidade profissional de Daxia, tendo formado inúmeros superprofissionais. Claro, os requisitos de admissão são extremamente rigorosos. E entre eles, a dificuldade para candidatos especialmente selecionados é ainda maior. Primeiro, eles devem ser profissionais de combate. Em segundo lugar, seu nível não pode ser inferior a profano de nível 4. E após despertar o olho de lótus dourada, minha força atingiu apenas profano de nível 1. Desta vez, vou mandar vocês 3 para a capital provincial para participar do exame especial de admissão da Universidade Zhengshen.
para disputar essas 30 vagas e trazer glória à minha escola secundária Jiangnan. Se vocês passarem na avaliação da Universidade Zhengshen, a Jiangnan Middle School will reward you with a blue skills crow and a profile grade weapon. Tang Kinson Said. Jian Hou and Xiao Onshen nodded calmly, saying, we agree, our goal is Zhengshen University. After receiving their replies, Tang Kinson was very satisfied. E Xiao, what about you? Before he could answer, Tang Kinson said to himself, since you agree to, then it's decided appeal. Next, Yunher will take you to special training. Tang Kinson waved his hand and turned his head, deliberately not looking at me anymore. You old guy. No respect for human rights, right? When I get home, I'll continue researching the copy I opened my computer and searched online for battle videos of strong players. This transcendent tier 9 player is a Swordsman, facing a level 1 demonic beast, the Dark Fire Wolf. He murmured, draw your sword. The sword light flittered. This single slash actually split the Dark Fire Wolf in two. The video ended. I gasped for air. I felt my vision go black and almost fell to the ground. Using this copy is really not easy. But luckily, I learned it. Talking fury without practice is just buzzwork. Let's do it. I grabbed the fruit knife at home. Saí apressadamente do apartamento e encarei um carro abandonado à minha frente, recordando os movimentos do espadachim. Then, the fruit knife suddenly unshattered, and the blade light drew a strange arc in the air. After one strike, the scrapped car was directly cut in half. I was ecstatic. Although I am not a swordsman and don't have the bonus of professional attributes, the power of the skill is not as strong as a pure swordsman. But this gives me another way to fight. At least against melee opponents, I'm not afraid anymore. Most importantly, if I use the copy to copy more skills, I might actually be able to use moves from all professions. Think how terrifying that would be. Today is the day for special training. I practiced swordsmanship all night, but I didn't feel the slightest bit tired. Instead, my spirit became more invigorated. I soon as I arrived at the school gate, I saw Tang Yu waving at me, with Xiao Onshen and Jian Hou stand beside her. At this moment, a sarcastic voice came, everyone is waiting for you. Don't you have any shame? E Xiao, as a student of Jiangnan Middle School. No sense of team at all. Zhenhong, tall and sturdy, walk over from the side. What is it to you? Zhenhong was furious. This Xiao was playing by the rules at all. He was full of vulgar language. Tang Yun glanced at Zhenhong faintly, a in of disgust flashing in her eyes. As for students who got in through the back door, she, Tang Yun, has never had a good impression just then. A helicopter landed on the playground. O local do treinamento especial não é na cidade de Jiangou, mas sim em uma floresta de demônios fora da cidade de Jiangou. Ok. Não vamos perder tempo. Vamos logo. 1 hora depois. Esta é uma floresta de demônios, com muitos demônios dentro, mas seus níveis não são altos. Não excederão o nível extraordinário, mas no fundo da floresta não faltam demônios poderosos de 8º e 9º escalões extraordinários. Portanto, vocês devem ter cuidado e cautela. Este treinamento especial é simples, dentro de 14 dias. Vocês devem caçar 50 demônios do 4º escalão extraordinário de todas as formas que puderem, entenderam? É isso. Vocês entram na floresta sozinhos. Lembrem-se, não se aprofundem muito. Tang Yun advertiu. Abri os olhos e vi um rosto delicado aparecendo diante de mim. Professora Tang, o treinamento especial já começou? Perguntei sonolento. Começou. E Xiao, quer que eu te leve para dentro? Tang Yun sorriu gentilmente. Acenei por reflexo, sim. Os olhos de Tang Yun se estreitaram. O sorriso ficou ainda mais brilhante, e de repente tive uma má premonição. No segundo seguinte, meu corpo flutuou e, em seguida, se transformou em uma parábola, mergulhando de cabeça na floresta. Só então me lembrei que essa Tang Yun era uma psíquica. Caí violentamente no chão. Antes que eu pudesse reagir, vi à beira do lago, mais de 30 lobos demoníacos me encarando ferozmente. Levantei-me, sorri lentamente e tirei a faca de frutas que carregava comigo. Em seguida, comecei o banquete de matança, vendo fogo subir na floresta e explosões por toda parte. Tang Yun sentou-se em uma árvore e murmurou, e Xiao, o poder de suas técnicas oculares é realmente muito forte, mas na floresta de demônios,
Um movimento muito grande só atrairá mais demônios. Se você não souber disso, terá um grande prejuízo. Mas o que ela não sabia era que eu já estava louco matando. De fato, como Tang Yun previu. O barulho das explosões atraiu muitos demônios, mas era exatamente o que eu queria. Eu segurava uma faca com uma mão. Movi-me como um fantasma no meio da multidão de demônios. Cada vez que levantava a faca, tirava uma vida. E, à medida que eu continuava a usar o olho da chama dourada, minha proficiência nessa técnica ocular também aumentava cada vez mais. Com um olhar eu via 7 ou 8 demônios serem transformados em cinzas. Tang Yun estipulou que a tarefa de matar 50 demônios do quarto escalão extraordinário seria concluída em meio mês, mas eu conseguiria em 3 dias. À medida que eu continuava a matar, uma certa força dentro dos corpos dos demônios estava nutrindo minhas pupilas, fazendo com que eu tivesse um suprimento inesgotável de poder ocular para usar. 5 dias depois, um estrondo ensurdecedor, a cabeça do urso gigante foi esmagada. Eles ainda não sabem, certo? Já atingi o estágio 3 do profano, e não estou longe do estágio 4 do profano. Zhenhong caminhou presunçosamente até o urso gigante. Ele levantou a mão e arrancou um pedaço de pele. Ye Xiao, é melhor você ter sorte de não me encontrar. Ninguém vai te salvar desta vez, eu vou te dar uma boa lição. Zhenhong saiu com um sorriso frio. 16. Xiao Hongxin cortou levianamente as presas de um javali e entrou na floresta sem olhar para trás. Jian Hou parou em frente a um lobo prateado transformado em gelo, levantou a mão e quebrou sua cauda. 3 dias depois novamente. Sem graça, todos são monstros do estágio 2 e 3 do profano, que sem graça. Por que não vamos mais fundo na floresta? Ainda perto do mesmo lago, a única diferença é que a água pura do lago já havia se transformado em um vermelho escuro e sangue, como um rio de sangue bizarro. E ao lado do lago, havia uma pequena montanha empilhada com os corpos de demônios. Em meio ao combate frenético, meu nível subiu para o estágio 2 do profano. Farei isso agora. Então eu pulei da pilha de cadáveres e fui para as profundezas da floresta. Momentos depois, uma figura imponente chegou. Ele olhou para a pilha de corpos. Uma pitada de surpresa em seu rosto. Será que é ele quem meu mestre disse que pode me ajudar a alcançar a maestria na esgrima? Xiao Hongxin ficou surpreso por um momento e então seguiu a direção em que Ye Xiao desapareceu. Neste momento, eu já havia entrado na camada intermediária da floresta. E o mesmo aconteceu com Zhenhong, que também chegou a esta área. Um demônio! De repente parei, meus olhos se estreitaram. No segundo seguinte, vi um tigre negro saltar abruptamente da grama ao lado. Olho de chama dourada, queime! Imediatamente. Este tigre negro foi queimado em cinzas por mim. Então uma figura saiu da grama e viu o tigre transformado em cinzas. Seus olhos ficaram vermelhos. Seu Ye Xiao, eu nem te procurei. E você se atreve a roubar minha presa. Zhenhong me encarou com ódio, e lentamente fechou o punho. Quem mata, mata. Ou você deu à luz este tigre. Peça a ele para te chamar de pai. Eu olhei para Zhenhong levemente, cara com a língua afiada, mas nesta floresta, ninguém pode te proteger. Zhenhong estalou os ossos por todo o corpo. Ye Xiao, a humilhação que você me infligiu, eu vou te devolver em dobro. Zhenhong rugiu, e diretamente avançou contra Ye Xiao com o punho cerrado. Nesse momento, uma mudança inesperada ocorreu. Uma figura saltou de entre a grama, era Xiao Hongxin, e no seu rosto de gelo inalterável havia uma pitada de pânico. Saia rápido, há um demônio poderoso. Assim que as palavras caíram, um rugido ensurdecedor veio de perto. E ao ouvir aquele rugido aterrorizante, ativei imediatamente o meu olho de perspicácia. Vi, a centenas de metros de distância, uma enorme cobra de dezenas de metros balançando e correndo em nossa direção, com um nível mínimo de superação de 5º grau. Cara sem expressão, você é mesmo um idiota. Por que você foi incomodar um ancestral desses? Antes mesmo de terminar de falar, virei-me e fugi. É uma cobra de penas douradas, um demônio de topo mesmo entre os de 5º grau de superação. Xiao Hongxin disse calmamente. Assim que as palavras caíram, a velocidade de Zhenhong aumentou abruptamente. Ye Xiao, vocês podem me dar cobertura por favor? Estou saindo agora. Zhenhong era um guerreiro, com mais força física e resistência do que eu e Xiao Hongxin. Por isso, ele correu como um raio, deixando-me e a Xiao Hongxin para trás, e então eu parei. Ei, amigo, quer brincar de matar um demônio de 5º grau de superação? Exatamente o que eu estava pensando. Eu e Xiao Hongxin, quase ao mesmo tempo, rolamos para os lados sem a combinar,
e eu também peguei a minha faca de frutas. Um forte tremor, várias árvores altas foram derrubadas, uma com mais de 10 metros de comprimento. Uma enorme cobra com padrões dourados por todo o corpo surgiu, e eu ativei diretamente o olho da chama dourada. Uma flor de lótus dourada floresceu no corpo da cobra. O nível é muito baixo, não consigo cobrir todo o corpo com o dano. Franzi o sobrolho. Agora ainda estou no nível de superação de 2º grau, comparado com a cobra de 5º grau de superação, a diferença de força é enorme. Então, sem hesitar, ativei o desembainhar, e apareci instantaneamente na barriga da cobra. Neste momento, Xiao Onshin também apareceu no mesmo local, golpeei a cobra na barriga. Você entende bem. Um som nítido veio, e a minha faca de frutas partiu-se. Maldito, a qualidade é realmente ruim. Ao ouvir isso, Xiao Onshin discretamente puxou a espada que estava presa na carne e sangue da cobra, e entregou-a para mim. Você é rápido, suas técnicas de faca são afiadas, você abre o corpo dele. De repente, sentindo dor, a cobra de penas douradas abanou a cauda e atacou-me. Olho da chama dourada, exploda. A cauda da cobra explodiu violentamente. Sangue e carne espalhados, então mobilizei a força de todos os meus músculos e ativei o ataque fantasma da faca. Como um fantasma, cravei a espada na barriga da cobra, a cobra soltou um rugido de dor, e o seu corpo foi partido ao meio. Em seguida, voltei a brandir a espada, cortando a cabeça da cobra, o enorme demônio caiu no chão e... Eu limpei o suor da minha testa, soltei um longo suspiro e Xiao Onshin pegou a espada de ferro da minha mão e disse: Você é forte. Sorri sem dizer nada e me virei para caminhar mais fundo na floresta. Nesse momento, nas profundezas da densa floresta, uma pupila dourada se abriu subitamente. Em seguida, uma aura violenta se espalhou, as pupilas douradas piscaram por um momento e depois voltaram à calma. Nesse exato momento, a floresta tremeu freneticamente, e Zhenhong fugiu para cá desajeitadamente como um cachorro. Atrás dele, seguia um gigante extremamente enorme, uma cobra gigante com asas brancas e padrões que pareciam chamas douradas por todo o corpo. É inúmeras vezes maior do que a cobra dourada que acabamos de matar. O que foi, pai? Eles ainda estão em treinamento especial? Tang Yu atendeu o telefone de Tan Kingston. Faça com que eles saiam da floresta rapidamente. Por quê? Tang Yu franziu a testa e perguntou de volta. Não há tempo para explicar muito, há sinais de que um deus está revivendo nesta floresta. O que você disse? Tang Yu também mudou de expressão, e nesse momento, um estrondo ensurdecedor veio das profundezas da floresta. Eu vi. Tang Yu soltou o telefone apressadamente. Não, eu tenho que ir salvá-los. Tang Yu saltou das árvores, e sua força mental o impulsionou em direção à cobra gigante. Yun'er, acalme-se primeiro, ouça-me. O deus que está revivendo desta vez tem o codinome Deus Serpente Alada. A classificação é de Deus Terrível. Sua habilidade é a chama dourada que explode de suas pupilas, com um poder de combate extremamente forte. Exato. É uma habilidade muito semelhante à de Exiao, então acredito que foram as técnicas oculares de Exiao que o atraíram. Agora, o prefeito da cidade de Jian e eu estamos a caminho. Você pode atrasá-lo o máximo que puder. Tang Yun, como aluno graduado da Universidade Zenshin. Você tem força de nível de manipulação, mas deuses podem lutar além de seu nível. Este deus serpente alada de nível terrível tem uma força que definitivamente excede em muito a de um profissional de nível de manipulação comum. Eu entendi. Vou fazer o meu melhor para protegê-los. Tang Yun usou sua força mental para se impulsionar, voando entre as árvores. Maldito seja! Que monstro é esse? Não está nem no mesmo nível que antes. Senti a aura aterrorizante que emanava do oponente e minha expressão mudou drasticamente. Se eu não estiver enganado, essa flutuação especial, essa criatura não é um demônio, é um deus. Jian Hou disse com uma expressão sombria. Corra rápido. Eu me virei e fugi. Que piada! Um deus? Como eu, um profissional iniciante, poderia resistir a isso? Jian Hou e os outros também se conhecem bem e fugiram atrás de mim às pressas. Salve-me! Eu não quero morrer! Apenas Zhenhong ficou para trás, implorando desesperadamente. A Deus Serpente Alada já estava muito perto dele. Você não estava correndo feliz antes? Eu disse friamente. A pupila dourada e estreita da deusa Serpente Meia Penada me encarava intensamente. Eu podia sentir o poder que fluía dentro da deusa Serpente Meia Penada, sendo da mesma origem que a minha. A deusa Serpente Meia Penada baixou ligeiramente a cabeça, olhando para Zhenhong, o mais próximo dela, e uma expressão de nojo passou por seus olhos.
Inseto maldito, não bloqueie o caminho. As pupilas douradas brilhavam, e uma bola de fogo desceu do céu, queimando Zenhong diretamente em cinzas. Aquele tipo de ataque. De repente senti meus próprios olhos arderem. O olho da chama dourada estava se agitando. O olho da chama dourada cumpriu as condições para o avanço, fundindo-se com as pupilas da deusa serpente meia-penada. Avançou para o olho da chama eterna do Senhor. Recompense o anfitrião com uma chance de experimentar o olho da chama eterna do Senhor uma vez. Neste momento, eu já tinha xingado todos os ancestrais do sistema em minha mente. Muito bem, assim você quer jogar, né? O olho da chama eterna do Senhor soa incrível, mas ter que fundir as pupilas da deusa serpente meia-penada, isso é mais difícil do que subir aos céus. Saia do caminho, o deus vai atacar. A voz de Jianhou soou de repente, e eu rapidamente me afastei para o lado. Vi que uma grande área de terra à frente foi completamente evaporada por chamas douradas, um buraco gigantesco de mais de 10 metros apareceu, e a rota de fuga foi completamente cortada. Isso vai ser problemático agora. Neste momento, uma voz veio. Ye Xiao. A figura de Tang Yun caiu de repente do céu. Vocês vão rápido, o diretor e o prefeito já estão a caminho, eu vou segurar aqui. Seu cabelo preto se movia sem vento, uma onda invisível como uma parede de contenção se ergueu diante da deusa serpente meia-penada. Este era o poder de um mente mentalista. Eu ativei o olho da cópia por reflexo. Em poucos segundos, dominei diretamente alguns dos métodos de um mente mentalista. Vi que abri meus olhos de repente, e meu corpo flutuou logo em seguida. Jianhou e Xiao Hongxin ao meu lado me olharam como se tivessem visto um fantasma. Eu não expliquei. Usei diretamente o poder dos meus olhos para arrastar os dois e disparar para longe. A deusa serpente meia-penada viu que eu estava fugindo cada vez mais longe. Emitindo um rugido ensurdecedor, chamas douradas aterrorizantes jorraram de suas pupilas. Grandes pedaços de espaço foram evaporados no vácuo. A parede formada pela energia mental de Tang Hou a bloqueou firmemente. Saia! Ela tirou uma pequena bolsa de pano de si, e ao abri-la, incontáveis pequenas espadas prateadas voaram para fora, disparando diretamente para a deusa serpente meia-penada. Do outro lado, devido à fúria da deusa serpente meia-penada, todos os demônios na floresta foram alertados. O deus comanda os demônios. Isso é problemático agora. Jianhou disse, e viu uma horda densa de demônios correndo freneticamente em nossa direção. Não há nada de problemático, apenas lutamos para sair. Em seguida, as chamas douradas em minhas pupilas arderam intensamente, e os mais de 10 demônios que bloqueavam o caminho foram queimados em cinzas. Eu vou te ajudar. Jianhou agiu imediatamente em seguida, e Xiao Hongxin desembainhou sua espada de ferro. O corte da espada foi extremamente afiado. Vamos lutar para sair de uma vez por todas. Eu podia sentir. Após matar os demônios, o olho da chama dourada foi nutrido, além de parte do poder que estava convergindo para o meu corpo. Em pouco tempo, meu nível já havia subido para o estágio 3 do extraordinário. Felizmente não estávamos nas profundezas da floresta. Senão, ficaria em sérios apuros se surgissem demônios de nível 5 ou superior, mas os três juntos se tornaram uma máquina de matar demônios implacável. Avançando sem parar, faltava pouco para sair da floresta densa. Não é à toa que são os três gênios desta geração da escola secundária de Jiangnan. Essa força é realmente surpreendente. Neste momento, ouviu-se uma salva de palmas. Uma figura apareceu das trevas. Professor Gao, por que é você? A pessoa que apareceu era o tio de Zenhong, o diretor de assuntos acadêmicos da escola secundária de Jiangnan. Professor Gao, foi você quem causou a ressurreição da serpente de penas? Jianhou perguntou friamente. Mas o outro lado apenas riu. Tendo chegado a este ponto, vocês ainda acham que eu sou o seu professor Gao? Se vocês pensam assim, vocês me subestimam muito. Ele disse friamente. Não, ele não é o professor Gao. Isso é um fantoche. Sua profissão deveria ser marionetista. Meu olho de raio-x viu através de certas substâncias energéticas presas a ele. Isso é controle remoto. Parece que o professor Gao já foi vítima de seus maus tratos. Ele foi refinado em um fantoche. Tão inteligente, como esperado de um mestre de olhos divinos. O outro lado riu em vez de ficar zangado. Ele realmente bateu palmas para mim, mas o som estava cheio de escárnio. Deixe-me adivinhar novamente. Você é membro da Ordem das Trevas, certo? Aquele homem-serpente que o diretor pegou antes, é daqui que vocês vêm? Aquele é meu irmão. Somos do culto divino. O Deus que adoramos é Senhor Serpente de Penas. Ele abriu a manga,
revelando um padrão dourado de uma serpente voadora. Agora tudo faz sentido. Se a ressurreição do Deus foi acidental, então o aparecimento da Ordem das Trevas é inevitável. Este treinamento em si é um assassinato contra a escola secundária de Jiangnan e seus gênios mais brilhantes. É uma vingança da Ordem das Trevas. Você sabia que o diretor e o prefeito de Jiangou já estão a caminho? Nosso diretor é um profissional de nível 9. Seu senhor divino não conseguirá detê-lo. Contanto que eu possa matar vocês, já é o suficiente, disse o outro calmamente. Entendo. Vocês podem até sacrificar seus objetos de fé? Vocês ousam se chamar de crentes? Não perca tempo aqui. Isso é apenas um dos meus fantoches. Mesmo que seja descartado aqui, não sentirei pena. O outro lado não se comoveu em nada. Se a fé se for, basta trocar por outra. Perder um irmão é realmente uma perda. Meu irmão foi morto por você. Não importa o que aconteça, eu vou te matar. Dito isso, ele avançou como um tigre furioso, estendendo a mão para agarrar meu pescoço. Cuidado, o professor Gao, assim como Zhenhong, é um guerreiro. Sua força física é enorme. Jian Hou alertou apressadamente. Vendo isso, eu rapidamente ativei minha força ocular. Imitando Tang Yun, criei uma parede invisível na minha frente, e então ativei o olho de chama dourada. Chamas douradas irromperam do corpo do oponente. Mas ele realmente usou sua terrível constituição física para suprimir as chamas douradas. A força física deste fantoche é muito forte. Seu ataque ainda é muito fraco. O outro riu friamente e agarrou-me novamente. Xiao Honshin saiu do lado, desembainhando a espada de repente. O seu estado atual é muito estranho. Os seus olhos estão sem brilho, como se tivesse perdido a consciência e estivesse a brandir a espada apenas por instinto. A espada segue o coração, é realmente incrível. Se tiver tempo, talvez possa tornar-se o segundo deus da espada humana. Não te posso deixar viver. Uma expressão sinistra passou pelos olhos do outro. Ele levantou a mão para bater na espada de Xiao Honshin, e a espada de ferro de Xiao Honshin foi partida em dois. O seu corpo foi arremessado para longe. Embora este fantoche tenha um estilo de combate monótono, a sua força física pura tem a força equivalente a um 8 estágios extraordinário. A diferença de força é demasiado grande. O controle de gelo de Jian Hou só consegue contê-lo por um curto período. Muito bem, estás a forçar-me a usar o meu poder. Eu não queria usar este truque, mas hoje vou ter que quebrar as regras por vossa causa. Olha bem, deixa-me ensinar-te o que é um mestre de artes oculares superdivinas. O olho da chama dourada explodiu de repente. Olho do Rei da Chama Eterna. Modo de experiência ativado. Imediatamente, chamas douradas surgiram. Transformaram-se em padrões que se entrelaçavam no ar, acabando por formar uma túnica dourada tecida de chamas. O poder deste olho do Rei da Chama Eterna era incrivelmente poderoso. Sinto um fluxo incessante de poder ocular a fluir nos meus olhos. A túnica dourada agitava-se, e duas chamas nos meus olhos explodiram de repente. As chamas douradas de todas as direções cobriram o fantoche. Dentro do corpo do fantoche, uma chama também começou a arder. Um ataque unificado, por dentro e por fora. Além disso, a transformação de chama. As chamas douradas que cobriam o céu transformaram-se em várias armas no ar, como espadas, lanças e alabardas. Mesmo que o corpo de um guerreiro seja forte, sob este ataque terrível, ficou ferido em todo o corpo por um tempo. Mas, neste momento, ele soltou uma risada baixa. Eu não esperava que tivesses um trunfo destes. Rapaz, eu subestimei-te, mas não te esqueças que este é um fantoche sem dor. A menos que consigas matar-me de uma só vez, ainda terei a capacidade de lutar. Até que o corpo se transformasse completamente em cinzas, o outro levantou-se assim, e correu em minha direção novamente, sem sentir dor. Mas eu permaneci imóvel, sem sequer dar um passo. A terceira habilidade desta arte ocular é a queima eterna. Chamas que nunca se extinguem. Enquanto a chama da vida arder, chamas douradas continuarão a arder do meu corpo, e a carne e o sangue evaporarão rapidamente. Como é possível? Chamas eternas? Como pode existir uma habilidade tão absurda neste mundo? Não és apenas um mestre de artes oculares? Enquanto ele gritava incrédulo, o seu corpo gradualmente se transformou em cinzas. Sim, sou um mestre de artes oculares, mas sou um mestre de artes oculares capaz. Descanse em paz. Assim que a voz caiu, tudo o que restou foi um monte de cinzas pretas. O modo de experiência terminou aqui. Por favor, hospedeiro, funda rapidamente os olhos do Deus Serpente Alada para atualizar as suas artes oculares.
À medida que o efeito de suporte do olho do Rei da Chama Eterna desaparecia, senti uma profunda exaustão em todo o corpo, quase caindo de sentar. Você está bem? Jian Hou, ao meu lado, apressou-se em me ajudar a levantar. Estou bem, estou bem. Acenei com a mão. Sinto que toquei em algo macio. Apertei com força. Jian Hou ao meu lado emitiu um gemido tímido. Nesse momento, duas figuras desceram do céu. Um deles era o diretor da escola secundária Jiangnan, e o outro era o prefeito de Jiangou, Jian Mian. Mais importante ainda, ele era o pai de Jian Hou. Diretor, por que vocês só vieram agora? Eu quase morri. Reclamei para Tan Kingsong, segurando minha cintura. Vejo você pulando e se movimentando, onde você parece morto. Tan Kingsong me lançou um olhar. Diretor, esse treinamento especial quase nos matou. Você não sabe o quão perigosa a situação estava agora. Se não fosse pela professora Tang Yun, teríamos sido mortos por aquele deus serpente. Tudo bem, tudo bem. Vou compensá-los quando voltarmos mais tarde. Tan Kingsong disse com uma expressão impotente. Posso ter o que quiser? Desde que não seja razoável, posso ter o que quiser. Ao ouvir isso, levantei-me abruptamente, sem qualquer sinal de fraqueza. Chega! Lao Tang, não perca tempo aqui. Vamos ajudar Xiao Yun primeiro. Um deus de nível de terror. Ela provavelmente não conseguirá se sustentar por muito tempo. Dito isso, Tan Kingsong e Jian Mian ascenderam juntos. Jian Mian, assim como Jian Hou, é um elementalista. Eles controlam o elemento ouro, focado em matar. Tan Kingsong é um convocador, que também é uma profissão super forte. Pouco tempo depois de sairmos daqui, explosões estrondosas soaram das profundezas da floresta. Olhando para trás, vimos um gigante de ouro, semelhante a um Gundam, fugindo para o céu. E também havia um leão dourado incrivelmente enorme lutando contra o Deus Serpente. A cena foi verdadeiramente espetacular. A batalha entre o Deus Serpente e os dois grandes mestres durou muito tempo. Após a queda do Deus Serpente, Tan Kingsong e Jian Mian, usando o sangue do Deus, rastrearam a localização do culto do Deus Serpente. Ao mesmo tempo, eles descobriram o culto sombrio que estava escondido na sociedade humana e os capturaram. De volta ao escritório de Tan Kingsong. Diretor, quando você vai me dar a compensação que prometeu? Você só pensa na compensação. Diga, o que você quer? Quero os olhos do Deus Serpente. Ouvindo isso, o rosto de Tan Kingsong ficou sombrio. Para que você quer aquela coisa? Eu o pendurarei na porta como uma lâmpada. Seu garoto! Se você não quer dizer a verdade, diga isso diretamente. Eu ri e não falei mais. Voltando para casa, comecei a revisar essa batalha. Meu nível atual é Transcendente nível 2, e o poder do Olho da Chama Dourada é suficiente para me fazer lutar em 2 categorias acima. Combinado com os métodos de um mestre da mente esgrima, posso matar um Transcendente nível 6. Não sei que nível de força meu Olho do Rei da Chama Eterna me dará. Pensando na cena em que usei o Olho do Rei da Chama Eterna anteriormente, fiquei imensamente animado. A veste da Chama Dourada que aumenta a defesa, o ataque da Chama Dourada que se une por dentro e por fora. E as 2 características de transformação e nunca extinguir, pode-se dizer que diante deste olho, todos os elementalistas de atributo de fogo no nível transcendente serão derrotados por mim. Enquanto eu imaginava, ouvi a voz de alguém entregando uma encomenda do lado de fora. Deve ser o olho da serpente alada enviado por Tan Kingsong. Andei em direção à porta e estava prestes a abri-la, quando meu coração deu um salto. Algo estava errado. Imediatamente ativei meu olho de visão perfurante. Com certeza, lá fora não era um entregador. Vi a tatuagem de cobra dourada sob suas roupas com um único olhar. Eram os remanescentes do culto da serpente alada. Nesse exato momento, um enorme estrondo soou. Vendo isso, rapidamente mobilizei minha força mental para formar uma parede à minha frente, e então recuei. Em meio à fumaça densa, uma figura investiu violentamente contra mim. É tudo por sua causa. O culto da serpente alada acabou. O líder ordenou. Tenho que te matar. Ele é um assassino de nível extraordinário 6. Ao sentir sua profissão, meu coração se assustou. Não é à toa que ele conseguiu escapar do cerco. Uma lâmina preta apareceu em suas mãos. E ele cortou em minha direção como uma sombra. Olho da Chama Dourada, ativar. O chão diretamente na frente dele foi incendiado. No entanto, a velocidade do oponente era muito alta. O Olho da Chama Dourada teve dificuldade em traçar sua posição em pouco tempo. Eu estava sem palavras. Que diabos isso tem a ver comigo? Mesmo que vocês tenham sido aniquilados, eles estão me culpando por tudo.
O oponente não me deu atenção. Ele apenas brandiu a lâmina em sua mão mais rapidamente. Me congele! Vi que usei minha força mental para formar uma rede invisível à minha frente. Assim que o oponente colidiu com a rede, rapidamente o controlei firmemente. Então, chamas douradas queimaram. As chamas que subiam ao céu abriram um buraco no teto do quarto alugado. O oponente naturalmente virou cinzas, vendo a casa em ruínas. Eu soltei um sorriso amargo. Agora, realmente não dá mais para morar aqui. Nesse momento, outra voz veio. Olá, sua encomenda. Que inferno! Isso nunca acaba. Peguei a lâmina no chão e a cortei de costas contra o oponente. Ouvi um grito de pânico. O entregador rapidamente usou o pacote em suas mãos para se defender. Que porra é essa? Você é mesmo o entregador? O oponente acenou com a cabeça, aterrorizado. Obrigado pelo seu trabalho duro. Respondi com um rosto cheio de constrangimento. Depois que o entregador foi embora, peguei a caixa de madeira no chão. Dentro dela, havia 2 gemas douradas. Elas brilhavam com padrões estranhos. Realmente eram os olhos duplos da serpente alada. Consegui o item. Mas não tenho para onde morar. O senhorio vai me matar quando descobrir. Peguei meu celular e liguei para Tang Yun. O quê? Remanescentes do culto? Ok, estou indo imediatamente. Tang Yun chegou e olhou para a casa, que parecia uma ruína, com surpresa. Um assassino de nível extraordinário 6? Demorou muito para matar ele, e ainda assim ele era tão evasivo. Eu cocei a cabeça e sentei no sofá danificado, sem saber que ondas de choque já haviam se formado no coração de Tang Yun. Nível extraordinário 6? Você matou? Concordei casualmente. Que pena da minha casa. Professora Tang, você pode me arranjar um lugar? Um barato serviria. Não tenho muito dinheiro. Tang Yun ficou chocada e não respondeu. Então estendi a mão e acenei na frente de Tang Yun. Tang Yun só então reagiu, olhando para mim como se eu fosse um tesouro nacional. Se bem me lembro, você tem apenas o 3º estágio do transcendente? Concordei calmamente. Tang Yun deu um suspiro de alívio. Ser capaz de lutar um nível acima já é um gênio. Lutar 2 níveis acima é um gênio entre os gênios. Alguém como Ye Xiao, que superou 3 níveis, seria um dos melhores até mesmo na Universidade Zhenshen. E é provável que essa não seja toda a força dele. Ela até suspeita que o corrompido, que está no 8º estágio do transcendente, foi morto sozinho por Ye Xiao. Os olhos de Tang Yun se tornaram extremamente quentes. Ye Xiao, já que sua casa foi destruída. Então você ficará comigo por enquanto. Um homem e uma mulher sozinhos, é conveniente? Sem problemas, não sou o único morando aqui de qualquer maneira. Se houver mais remanescentes do culto das trevas te observando, posso te proteger pessoalmente. Protegê-lo pessoalmente? Isso não seria bom? Olhei para o impressionante peito de Tang Yun. O que você está olhando, pequeno vândalo? Eu sou sua professora. Tang Yun olhou para mim com vergonha e raiva, e então segui Tang Yun para fora do aluguel. Chegamos a uma luxuosa vila isolada. Nos próximos dias, você pode ficar aqui por enquanto. 3 andares de altura, com um jardim particular. Meus olhos brilharam. Eu sonhei em morar em uma mansão antes, e agora se tornou realidade. Professora Tang, preciso ir ao banheiro. Onde fica o banheiro? Vira à esquerda depois de entrar. A primeira sala é corri animado. E neste momento, Tang Yun ficou chocada. Acabou. Esqueci de contar a ele. Assim que a voz caiu, um grito que rasgou o céu soou da vila. Em seguida, uma bola de fogo explodiu através da casa. Caramba! Professora Tang! Fui atacado. Desabotoei meu cinto pela metade e corri para fora da vila com pressa. Atrás de mim, havia uma mulher enrolada em uma toalha, empunhando uma espada longa, com os olhos pegando fogo enquanto me perseguia. Huoqin! Não seja impulsiva. Tang Yun rapidamente parou na frente da mulher. Yun, não me impeça. Hoje eu tenho que cortar esse pequeno vândalo. Bai Huoqin olhou para mim com os olhos pegando fogo. Professora Tang, por que você não me disse que alguém estava tomando banho no banheiro? Isso me assustou até a morte. Me escondi atrás de Tang Yun, dizendo com uma expressão de impotência. Tudo bem, Huoqin, foi meu erro, peço desculpas. Tang Yun tentou acalmar Bai Huoqin com uma expressão de impotência. Só então ela cedeu a contragosto. Desculpe, Ye Xiao, Huoqin está morando comigo ultimamente. Eu esqueci de dizer, seu quarto fica no 2º andar, onde há um banheiro separado. Tang Yun disse com desculpas. Professora Tang, sua amiga tem um temperamento ruim, como se tivesse comido pólvora. Provavelmente nenhum homem vai querer casar com ela no futuro. Tang Yun riu sem lágrimas.
Você, garoto. Você ainda tem tempo para se preocupar com os outros. Não se preocupe, Hu Qing é uma dama de família. Seus admiradores podem dar a volta em torno da escola secundária Jiangnan. Depois, Tang Yun e eu entramos na vila e vimos Bai Hu Qing deitada preguiçosamente no sofá assistindo TV. Tang Yun tossiu. Hu Qing, apresente-se. Este é meu aluno Yixiao. Ele ficará temporariamente em minha casa por alguns dias. Naquela época, irei para a cidade provincial participar do exame de recrutamento especial da Universidade Zhengshen. Esta é Bai Hu Qing, de outra cidade. Ela é minha melhor amiga e colega. O exame de recrutamento especial da Universidade Zhengshen. Isso não é fácil, irmãozinho. Você está apenas no terceiro estágio extraordinário agora. Será difícil passar no exame de recrutamento especial. Bai Hu Qing parecia se regozijar com o infortúnio dos outros. Mas se você me chamar de irmã obedientemente e me servir bem nos próximos dias, posso lhe contar secretamente o conteúdo do exame de recrutamento especial. Um brilho astuto passou pelos olhos de Bai Hu Qing. Eu dei a ele um olhar frio. Professora Tang, vou subir para descansar. Dizendo isso, ela arrastou a bagagem para subir. Você ainda é bastante espinhudo. No entanto, a espinha dorsal sozinha não pode passar no exame de recrutamento especial. Bai Hu Qing queria dizer mais alguma coisa, mas viu Tang Yun puxando seu braço com uma expressão embaraçada. Tudo bem, Hu Qing, pare de falar. O que aconteceu? Bai Hu Qing olhou para Tang Yun com dúvida. Yixiao acabou de matar um profissional do Dark Cult. Um assassino de sexto escalão extraordinário. Bai Hu Qing ficou petrificada. Ela apontou para Yixiao com surpresa. Um terceiro escalão extraordinário matou um sexto escalão. Que profissão você tem? A boca de Bai Hu Qing se abriu muito. Observador. Respondi levemente e subi as escadas. Que raio de observador? Que observador consegue lutar contra 3 níveis de diferença? Yun, me diga rápido, onde você encontrou esse pequeno monstro? Bai Hu Qing agarrou o braço de Tang Yun. Ela disse animadamente. De volta ao quarto, tirei os 2 olhos da serpente de penas. Jin detectou os 2 olhos da serpente de penas. Olhos de chama dourada atendem às condições de atualização. Deseja atualizar para olhos do Imperador de Chama Eterna? Atualize. Eu disse levemente. No segundo seguinte, vi as 2 gemas douradas se quebrarem em uma chuva de estrelas. Eles entraram diretamente em meus olhos. De repente, senti como se lava estivesse fluindo em meus olhos, e uma forte sensação de queimação veio. Uma força aterrorizante e incontrolável estava vazando. O ar ao redor emitia um chiado como se estivesse sendo incendiado. Estranho. Por que a vila ficou tão quente de repente? Tang Yun, lá embaixo, estava confusa. Que elemento de fogo rico! Bai Hu Qing também estava chocada. A aura vem do andar de cima. Certamente é aquele garoto mau. Ambos correram para o segundo andar sem dizer uma palavra. No quarto, abri os olhos abruptamente e vi nas brilhantes pupilas douradas. Havia 2 flores de lótus vermelho escuras girando constantemente, como os olhos de uma divindade. Que terrível! Sinto que minha força teve uma melhora qualitativa. Depois de avançar, os olhos do Imperador de Chama Eterna se transformaram em dama em área. Contanto que eu ativasse a técnica ocular, eu poderia transformar uma área inteira em um mar de fogo. Não é à toa que é uma técnica ocular de nível vermelho. É ridiculamente forte. Então, eu mostrei um sorriso satisfeito. Nesse momento, a porta foi arrombada. Tang Yun e Bai Hu Qing entraram correndo juntas, mas depois de um tempo, as 2 se viraram com o rosto corado. O que aconteceu, professora Tang? Perguntei confuso. Yixiao, vista sua roupa primeiro. Tang Yun disse timidamente. Seu canalha. Bai Hu Qing também xingou. Olhei para baixo por reflexo. Que coisa, a roupa foi queimada. Depois de vestir minha roupa, Tang Yun e Bai Hu Qing se viraram e perguntaram. Yixiao, o que exatamente aconteceu agora? Por que houve uma flutuação tão poderosa de elementos de fogo? Respondi calmamente. Nada, apenas evoluí sem querer. Ao ouvir isso, Tang Yun ficou chocada no lugar, incrédula. Você pode evoluir apenas dizendo que pode evoluir? Yun, seu aluno não é apenas um malandro, mas também tão pretensioso. Bai Hu Qing disse ferozmente. Não é apenas a evolução da habilidade? Não é possível que ainda haja alguém que não possa evoluir habilidades? Eu disse sarcasticamente. Essa frase quase fez Bai Hu Qing quebrar os dentes do siso. Foi porque seu nível e habilidades encontraram um gargalo nesse período e ela não conseguiu avançar, então ela viajou 1000 milhas da capital provincial para a cidade de Jiangou em busca de uma chance de avançar.
Nesse momento, Tang Yu recebeu uma ligação. Yun, traga Xiao para a escola. A voz de Tang Qingson veio do telefone. Depois de desligar o telefone, Tang Yun e eu corremos para a escola. Assim que entramos no escritório do diretor, vimos Tang Qingson sentado rigidamente em sua mesa. Xiao Wonshen e Jian Hou também estavam lá. Nesse momento, com um som nítido, um homem de meia-idade vestindo um terno bateu na mesa e se levantou. Você é Xiao? Ele me perguntou friamente. Quem é você? Eu sou Zhen Gang, o pai de Zhen Hong. Durante o treinamento especial de Xiao, você abandonou meu filho e fugiu sozinho? Você o matou. Você sabe. Zhen Gang rugiu freneticamente. Chega! A voz autoritária de Tang Qingson soou. Senhor Zhen, antes que o assunto seja investigado, não tire conclusões precipitadas. Você não tem provas para provar que Xiao abandonou Zhen Hong para salvar a própria vida? Como não há provas? Os três escaparam juntos. Por que não Zhen Hong? Eles definitivamente abandonaram Zhen Hong propositalmente. Pergunte a ele mesmo. Tang Qingson suspirou. Xiao, é verdade? Eu balancei a cabeça calmamente. O rosto de Tang Qingson mudou ligeiramente. Veja, diretor Tang, o que mais você tem a dizer? Tendo recebido a confirmação, o impulso de Zhen Gang tornou-se ainda mais forte. No entanto, neste momento, peguei meu celular e entreguei a Tang Qingson. Antes disso, pessoal, deem uma olhada nisso. No vídeo, Zhen Hong estava fugindo desesperadamente em pânico. Ao encontrar a serpente de penas douradas, um ser no 5º nível extraordinário, Zhen Hong abandonou Xiao Wonshen e eu e fugiu. Felizmente, gravei a fuga de Zhen Hong com antecedência. Posso testemunhar. Xiao Wonshen também se manifestou. Apenas a serpente de penas douradas, um ser no 5º nível extraordinário, assustou Zhen Hong a fugir em pânico. No entanto, essa serpente de penas douradas foi finalmente abatida por mim e por Xiao Wonshen, e quem perseguiu Zhen Hong foi a serpente divina de penas douradas. Diante de um ser desse nível, o que mais poderíamos fazer além de fugir? Eu olhei diretamente para Zhen Gang. Aqueles olhos vermelhos, como olhos divinos, eram hipnotizantes. Uma aura aterrorizante pressionou Zhen Gang como uma maré, assustando-o e fazendo-o sentar no chão. Zhen Gang não parava de enxugar o suor frio da testa e saiu do escritório como se estivesse fugindo.